pregação. E eu queria nessa manhã fazer um devocional também com você aqui. Não é uma pregação. E eu vou tocar, talvez não da mesma forma, no assunto que eu toquei lá com os pastores. Então, se você tem uma Bíblia, abra em 1 Samuel 3. Eu ia falar para você hoje sobre a relação da Bíblia com a nossa vida, mas acredito que por uma direção de Deus, eu fui até lá mudar aí a projeção do título. 1 Samuel 3, a partir do versículo 4 até o versículo 21, até o final do capítulo. 1 Samuel capítulo 3. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele se foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode se assentar. Quanto mais leio esse pequeno trecho da Bíblia, mais eu vou descobrindo a infinidade de ensinamento, a infinidade de revelações e de verdades maravilhosas aqui, não é? A começar por essa questão de Deus chamar Samuel, não é verdade?
Muita gente parece que diz assim, não, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Não é? Eu sempre que leio esse texto, eu me coloco no lugar de Samuel, eu falava assim, caramba, eu não sei se eu ia levantar a terceira vez, né? Ou sim, chamou Samuel, ou Eli, chamou? Não, meu filho, não chamei não, deita lá. Né? Segunda vez, chamou, né? Eu já vou dando uma interpretação pessoal. Se eu sou Eli, eu já falava assim, caramba, deixa eu dormir, sujeito, esse garoto está aqui me perturbando. Estou aqui, toda hora que eu vou pegar no sono, ele vem com essa conversa. Você me chamou. Se eu sou o jovem Samuel, eu também penso assim, rapaz, esse velho está falando dormindo, não é verdade? Mas ele tem uma simplicidade de ouvir e de atender. Não é? Terceira vez chamou, ele foi lá, terceira vez. A outra vez, até que ele teve vamos dizer assim, uma resposta mais satisfatória. E então, essa é uma das grandes lições que nós podemos ter nesse texto aqui. Mas o que me chamou a atenção é essa repreensão, essa postura do Senhor de dizer que não aceitaria nenhum sacrifício, nenhuma oferta pela família de Eli, que era um meio, né, de se purificar, de se corrigir, de se arrepender. Os filhos deveriam ser repreendidos e deveria ser feito um sacrifício para que aquela culpa saísse. Então Deus fala com o rapaz isso. Então aí nós vamos para o Eli. O Eli, nós não podemos dizer que o Eli é um sujeito que não é crente nos nossos termos. A gente não pode dizer que Eli era um falso profeta, não é? Se bem que Eli, não é? E ninguém é perfeito, eu queria dizer para você que eu nunca errei em nada no que se refere ao meu trabalho como pastor, ao meu serviço à igreja como pastor. Eu já fui enganado, eu já errei, eu já não discernir corretamente, não é? Certas situações, eu não consegui ouvir a voz de Deus a contento, e isso sempre traz algum tipo de problema. Mas a gente olhando para Eli, para a história da família dele, a gente vai vendo assim uma certa frouxidão nele. Até no episódio que começa o livro, né, quando ele está no templo lá, na posição dele, e entra a Ana, e a Ana chora com a alma amargurada. De longe ele olha para aquilo e ele exorta a Ana, que isso, você está bêbada? Ela não estava bêbada. Você está bêbada aqui na casa de Deus? Que afronta é essa? Então, Elisa vai revelando assim uma certa fragilidade, uma falta de uma capacidade, embora nós possamos olhar pelo lado dele estar sendo zeloso, não é? Às vezes a gente é zeloso e ao invés de fortalecer, de ajudar, a gente machuca, a gente quebra o nosso zelo, que é um zelo equivocado. Não é verdade? Então eu fico pensando se eu tenho uma experiência dessa. A Ana volta para o templo, também não tinha outro templo para ela ir, né? Só tinha um templo do Senhor. Mas se um pastor comete uma palavra dessa, você está assim, tal, né? Eu já tive experiência de repreender um demônio de uma pessoa na igreja falando em línguas estranhas. E se ela estava falando por Deus mesmo, né? Tem coisas que são tensas realmente. A gente chegar assim e acusar o Eli simplesmente, não estou fazendo isso. Estou também reconhecendo que todos nós somos sujeitos a qualquer tipo de falha, não é? Mas essa é uma questão aqui.
Mas a questão central desse texto que eu quero deixar no seu coração nessa manhã é essa palavra do Senhor. Os seus filhos erraram, os seus filhos fizeram coisas desprezíveis. E ele, como crente, como sacerdote, ele não os repreendeu. Ele não os repreendeu. O mundo, irmãos, hoje ele quer ditar. O mundo hoje, ele quer dizer, ou quer nos ensinar como que a gente cria os nossos filhos. Eu creio, eu entendo que a minha geração, os meus pais, eles eram bastante rígidos, eles eram bastante severos. Muitos de nós aqui talvez tenhamos problemas e um certo trauma por um exagero, por a título de correção, ou tendo como a correção a única maneira de influenciar-nos, há muita gente que foi muito maltratada pelo seu pai, pela sua mãe, não foi repreendido, não recebeu uma palmada, não recebeu, mas foi agredido, não é? Deixou-se marcas, e aí a sociedade vem e quer levar-nos para um outro extremo, quer tirar, né? Tem aí a lei da palmada. Aliás, no nosso país hoje tem um monte de maluquice aí. Então o seu filho pode denunciar você, né? Pode denunciar você. Então você não pode ter um filho com algum problema. Se você é uma família que nem a minha, então podemos sofrer. Todo mundo fala alto, não é? Todo mundo, às vezes você pensa que a gente está se matando, a gente está só se amando, a gente está só compartilhando afetos, não é? Tá doido, rapaz, tu é doido. Aí falam umas coisas assim que quem está de fora pode achar. Então nós estamos sujeitos a isso. Seu vizinho ligar para a polícia e denunciar você, né? Que você está limpando o nariz do seu filho. Só que o seu filho não deixa limpar o nariz assim com muita facilidade. Tem que ser pai, mãe, tio, tem que ser um pelotão para segurar aquela criança, aos gritos, aos berros. Então a gente está nesse monte de maluquice. E muitos de nós, e muitos cristãos, se eu fosse contar para você as experiências que nós já tivemos na igreja, com irmãos, com pessoas da igreja, quando um dos seus filhos são exortados no Geração Vida, quando o filho é chamado a atenção no Geração Vida, e aí o papai e a mamãe vão lá tomar satisfações. Por quê? Não, meu filho não. No meu filho mando eu, quem alimenta o meu filho sou eu. E quem briga com meu filho sou eu. Não se agrediu, mas se repreendeu. Irmão, eu não estou falando de uma vez. Eu estou falando de N vezes isso aconteceu. N vezes isso aconteceu. E tem uma questão que para mim é muito importante, que é assim: não é pelo fato de eu ser um bom cristão, um servo de Deus, ter ensinado os meus filhos no caminho do Senhor, ter ensinado meus filhos na casa do Senhor, que eu estou livre, que eu estou isento de que alguma coisa aconteça com um dos meus filhos, não é? O número de situações, por exemplo, de pastores que os seus filhos não são cristãos é muito grande, muito grande. E não adianta você chegar para esse pastor e dizer: poxa, pastor, você não ensinou o seu filho? Não ensinou até. Talvez a gente fale quando acontece um problema, quando um filho faz uma coisa, as coisas desprezíveis que os filhos de Eli fizeram, é porque os filhos de Eli também eram sacerdotes, e eles tratavam tudo aquilo com muito desprezo. Quando havia sacrifício, a parte gorda
Qual é a parte gorda do animal que era queimado para Deus? A picanha mesmo. Era a picanha. Era aquela parte assim, então aquela gordura, né? Quem já está com fome? Aquela gordura, aquela fumaça, aquele cheiro de churrasco, não é? Mas haviam coisas que não podiam ser tocadas. Havia uma parte que era para ser... Os filhos de Eli não queriam saber disso. Usavam a sua posição, chegavam lá, o povo lá, eles sai fora. Ele pegava o que ele queria e iam lá. E Eli não os repreendeu. E Eli não os repreendeu. E é muito provável que eles faziam outras coisas piores. Porque quando qualquer pessoa, seja você o pai, ou seja você o filho, anda por um caminho, um abismo chama outro abismo. Quando a gente comete um desatino, não comete só um desatino, aquele desatino faz a pessoa cometer um desatino. É muito provável que os filhos de Eli se deitavam com concubinas, porque eles não impunham limites a si mesmo, né? Eles não se limitavam. Aí essa questão da lei, que a lei era fraca, mas nós hoje vivemos na graça, hoje nós somos libertos do poder do pecado, mas quantos de nós ainda assim voluntariamente erramos? Voluntariamente pecamos, voluntariamente desobedecemos a Deus. Mas Eli não os repreendeu. Eu sei que há muitas situações muito difíceis que nós podemos viver. Eu não sei, né? Eu tenho os meus 2 filhos, graças a Deus. Eles já são casados, já são adultos, mas ainda assim eu procuro ter uma certa cuidado com eles. Ainda assim eu me mantenho sempre, olha, isso não está certo na sua vida. Olha, você está aí, ó, cuidado aí, ó, está pisando na linha, está saindo aqui. Não. De vez em quando os meus filhos me ouvem bem, de vez em quando eles, tá bom, problema deles. E então, quando um filho nosso, qualquer filho nosso tem um problema, ou erra, ou peca, então eu sou da filosofia que você não vai jogar seu filho fora, você não vai abandonar seu filho, sua filha, você vai amparar, você vai ajudar, você vai cuidar, você vai trazer para sua casa, você vai cuidar dele, mas você tem que repreender. Mas a diferença entre passar a mão, a diferença entre você tirar a culpa, não, coitado, não, esse menino é assim mesmo, não foi ele não, foi os amigos dele. Às vezes a gente, certas práticas, certos erros que os nossos filhos cometem, a maior vítima são eles mesmos. E o que você faz de errado é tentar livrar ele da consequência, da responsabilidade. Por quê? Porque vai fazer de novo. Se não custar nada, se foi mole, se resolveu com facilidade, para que vai se preocupar? Não é? Já abriu a porteira, onde passa um bolo, passam 10, está cheio de filosofia aí. Está cheio de filosofia aí. Então, nós precisamos, você precisa, eu preciso dessa ajuda de Deus, desse cuidado que nós temos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. Essa semana, alguém compartilhou comigo, eu não me lembro como chegou, uma carta de uma escola no Rio de Janeiro, endereçada aos filhos, sobre um determinado vídeo, exortando, alertando os pais, não é? Olha, cuidado com esse vídeo, nem me lembro o nome do vídeo, não é? E aí, parará. Então, a gente tem, o mundo às vezes, a escola, não sei se a escola, acho que era uma escola cristã, católica, ele está ligado, às vezes você não está ligado, você está deixando de qualquer jeito,
Você está, nossa, meu filho é uma lindeza. Ele já sabe mexer no smartphone, ele já sabe abrir lá o aplicativo de filme, ele já sabe abrir o aplicativo de vídeo. E você acha que é só o seu filho? Você acha que é só o seu filho? Ah, que lindo, que inteligente. A minha neta de 2 anos, você vê ela mexendo no celular. Eu já estou quase para a Cecília assim, me ajuda aqui, minha filha, ajuda seu avô aqui. Ela tem 2 anos. Não sabe falar todas as palavras perfeitamente. Não sabe ler. Esse não. Esse. Ah, que minha neta é tão inteligente. Aí você acha que o seu é, e é mesmo. Mas e aí? Eli não repreendeu. Esses meninos foram mortos, morreram, os 2 na mesma situação, na mesma batalha. Nessa batalha a arca do Senhor foi levada. E se você ler a história toda depois, tem uma coisa interessante para mim que reforça essa minha visão de Eli ser um profeta de Deus, embora fosse negligente com uma área, porque se estou fazendo alguma troca aqui, mas quando a batalha sai, ele está sentado na cadeira dele, esperando, preocupado com a arca. Fiquei pensando nisso, porque pelo menos o texto não cita que ele estava preocupado também com os filhos. Ele estava preocupado com a arca. E quando um portador vem e diz para ele assim, ó, o filho, a arca, ele pergunta, e a arca, eles levaram a arca. Levaram a arca do Senhor. E ele então tem um abalo emocional, ele cai da cadeira, ele era um homem pesado, ele cai e morre. Ele não, acho que não ficou sabendo que os filhos também dele tinham morrido. Essa preocupação. Então, a minha palavra que quero compartilhar com você é essa: busque a Deus, ore, peça a Deus sabedoria, exorte os seus filhos. Ah, não, eu falo, o meu filho não obedece. Então você tem que recuperar um terreno. Você tem que buscar a Deus sabedoria para recuperar isso na sua vida, né? A igreja, a escola, se o seu filho está numa escola organizada, se o seu filho está numa igreja que tem um trabalho como Geração Vida, que não é um trabalho de passeio, de distração, né? Os nossos filhos são orientados, recebem disciplina, né? O pessoal lá está com um novo projeto, daqui a pouco você vai saber. Nós já estamos nos preparando no GV para ouvir queixa dos papais. Quando o mundo faz certas coisas, você concorda. Quando o mundo impõe uma regra, você bate com o homem. Mas quando a igreja coloca uma regra, você quer discordar. Você não concorda. É porque você quer isso, quer aquilo. Então, querido, nós vivemos um tempo de muita dificuldade, muita dificuldade. Repito, eu estou sujeito a qualquer coisa. E oro. Não é porque os meus filhos são casados que eles não podem, nessa altura da vida, tomar uma decisão errada, serem atacados, sofrerem, passarem por alguma situação, né? Então nós precisamos de ter sabedoria, precisamos de estar atento. Atento, eu não estou vigiando, eu não vigio meus filhos, nunca fiquei vigiando meus filhos, não é? Então você é pai, você é mãe, você tem algo de Deus na sua vida, você tem algo, né? O famoso coração de mãe não se engana. O que é isso? Isso é uma graça que Deus dá à mãe, que serve como proteção, que serve como uma coisa assim transcendente. Mãe tem um negócio que, né, que é uma coisa que eu atribuo a Deus. Quando uma mulher fica grávida e dá luz, estabelece um laço interessante, não é?
Eu já contei essa historinha banal, de probleminha da Kátia com o meu filho, garoto, na mala de uma Caravan. Você conhece a Kátia, o tamanho da Kátia? O menino na mala, e ela dirigindo a Caravan cheia de crianças, e o Henrico se entalou com uma bala toff. A Kátia, bala toff não, bala soft, que era um disco. A Kátia fala isso: Miguel, eu não sei como é que eu fiz aquilo. Você imagina? A Kátia dirigindo, ela não parou o carro, ela estendeu a mão do banco dianteiro, pegou o Henrico pela blusa assim. O Henrico já era socado, botou ele com a cabeça para fora da janela, pá, só um tapa. Aí ela me contou isso. Aí eu disse para ela assim: rapaz, só Jesus, porque se está comigo, eu ia ficar tão tonto, tão atarantado, que eu acho que o garoto ia morrer entalado com a bala. Mas mãe tem um negócio. Mãe, o garoto nem podia falar nada, não podia nem dizer eu estou com a bala. Também a mãe já interpretou. Fico fascinado quando vou ver meus netos, que a minha neta fala, bebê, a minha filha traduz tudo. E como é que você entende isso que ela está falando? E a tradução é boa, é perfeita. Ela está dizendo para você sentar no seu onde. É mesmo? Caramba. Mãe pega, não é não? Mãe pega, mãe sente, mãe percebe. Para de ser abestada, mãe. É o seu filho, é a sua filha. Ame, proteja, sustente, mas repreenda. Não passe a mão. Se um filho nosso, se o seu filho comete qualquer erro na vida, ele tem que lidar com a consequência daquilo. Você vai ajudá-lo, você vai dar a ele um suporte, mas ele tem que lidar com as consequências. Porque se você não o fizer, as coisas não vão parar. Então, eu queria compartilhar com você, Elias, sacerdote de Deus. E eu falo isso para você também como a pessoa que exerce a função que eu exerço. Então, quantos não são os pastores, passando situações difíceis, sendo surpreendidos por atitudes dos seus filhos, que nunca pensaram que o filho seria capaz de fazer. Um menino tão bom, e é bom mesmo. Uma moça tão legal, ela é tão tímida, eu não sei como é que ela fez isso. Ela era tão quieta, não sei como fez isso. Eu me lembro todas as vezes que exortávamos o nosso filho: você toma cuidado, você se comporta bem, você respeite a menina. Que é isso? Ele sempre reagiu como crente. Sempre reagiu como crente. Não é? Que é isso? Não, mãe? Que é isso, mãe? Que é isso, pai? E a mãe repreendeu mais. Olha, você não faça, você tema a Deus. Uma vez que eu repreendi, ele falou assim: que é isso, pai? Eu falei: por que tu não é homem, não? Você não é homem? Sou. Então, é com o homem que eu estou falando, não é com o santo. Não estou falando com o teu espírito, não estou falando com a sua alma. Estou falando para você vigiar a sua carne, para você temer a Deus. Às vezes a gente não precisa nem falar, precisa sim, irmão, precisa sim, precisa sim. Então, faça. Você quer ter os seus filhos, né? Na presença de Deus. O diabo também quer derrubar os nossos filhos. O diabo também quer destruir a nossa vida.
E às vezes nós estamos bem na presença de Deus, mas nós não passamos a nossa fortaleza para os nossos filhos. E o diabo sempre vai atacar nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Então, ame seu filho, exorte o seu filho, repreenda ele, saiba fazer isso. Não é gritar, não é bater, mas é tomar uma posição, dizer como é que vai ser feito, o que vai ser feito, como que vai ser feito, dizer o piano que ele vai ter que carregar, não é? Aquilo que ele vai ter que fazer. E que Deus nos ajude, que Deus ajude você, né? E quando o seu filho for repreendido pela escola, pela professora, abrace essa professora, leva uma maçã para ela, ainda leva a maçã, leva uma lembrança para ela, leva um chocolate para a professora e diz: muito obrigado, porque você repreendeu o meu filho. Muito obrigado, porque você dividiu comigo. Quando a professora diz: eu digo: que isso, meu filho não, meu filho é um santo. Conte com a ajuda. Se Deus coloca alguém no seu caminho que te ajuda, seja grato. Professor do Geração Vida, não vá lá tomar satisfação, não. Vá lá para dizer, para saber mais. O que foi? Pode falar para mim. Porque quantas vezes a gente nem fala tudo. Fala assim: ó, ajuda. Não, você nem aceita. Tá bom. As consequências, né? Enquanto meu filho estava debaixo do meu pátrio poder, o pai sempre vai responder, o responsável responde, juridicamente, penalmente, criminalmente. Mas agora eu não respondo mais nesse nível, mas no nível espiritual, como pai, eu vou sempre responder, né? Eu não gostaria de ouvir isso do Senhor. Mas você não repreendeu. Não repreendeu. E Eli disse: bom, é o Senhor mesmo. Que o Senhor faz. Que o Senhor faz. Amém, amado irmão? Você ora pela sua família, eu oro. Você ora pelos seus filhos, eu oro. Alguns crentes efetivamente não oram pelos seus filhos. Alguns crentes pedem para outros orarem. Déboras, poxa, que bênção. Mães que oram pelo meu filho, né? Ore pelo seu filho, junte-se às Déboras, peça que o pastor ore, peça que os irmãos orem, mas você ore, mas você faça aquilo que é a sua parte. Se o seu filho faz alguma coisa, não ria, não bata palmas, não me elogie, não. Você tem muita influência sobre seus filhos, pai e mãe. Dê um peso nas coisas, converse com seu filho. Isso não é bom para você. Não estou alegre. Você não pode mais bater, você não pode mais prender, você não pode mais proibir, mas use a sua influência. Use a sua influência. Exorte. Diga que seu filho está errado. Você precisa dizer: você está errado. O seu caminho está errado. O que você está fazendo está errado. E você vai sofrer, e eu também vou sofrer, mas você vai sofrer mais. E eu vou sofrer mais porque você vai sofrer mais. Eu não vou sofrer mais pela consequência, eu vou sofrer mais pelo sofrimento e pela consequência que você fale. Não ria, não acha bonitinho, né? Não disfarce, não finja, enfrente, porque é melhor você enfrentar essa situação do que você enfrentar as consequências dos erros, das falhas, das coisas desprezíveis que, infelizmente, os nossos filhos fazem ou podem fazer. Vamos orar?
Queria que você gastasse 5 minutos, talvez, orando pelos seus filhos. Orando pelos seus filhos. Eu sei que à medida que eu fui falando essas coisas, muitas coisas vieram à sua cabeça. Muitas situações vieram à sua cabeça. Então, ore por este filho. Ore por esta filha. Diga: Senhor, eu peço a Tua graça sobre a minha filha. Eu peço a Tua graça sobre esse meu filho, Pai. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida, Pai. Me ajuda, Pai, me ajuda. Me ajuda, Pai. Talvez, Senhor, alguns de nós aqui, no afã de sermos os melhores pais, de sermos os pais mais legais, de sermos os pais mais bacanas, mais compreensíveis, quem sabe somos nós mesmos que estamos, ó Pai, estragando, dificultando. Ajuda, Pai, ajuda, Pai, ajuda. Ajuda aquele que chega a Ti agora dizendo: meu Pai, me ajuda. Aquele irmão, aquela irmã, aquela mãe que chega aqui dizendo: Deus, eu tenho errado. Deus, me ajuda. Eu confesso que eu não sei como fazer. Eu confesso que eu tenho me deixado levar. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Ajuda cada um de nós aqui, Pai. Que nós de verdade possamos entender e acreditar, Pai, que os nossos filhos na verdade são Teus. Que como pai e mãe nós temos o privilégio, a responsabilidade de cuidar daquela criança, para que ela siga a vida, porque os filhos, eles têm vida própria. Nos ajuda, Pai, ajuda meu irmão, minha irmã, ajuda meu irmão que está passando por uma grande dificuldade com um filho, com alguns dos seus filhos, com todos os seus filhos, eu não sei, Pai. Ajuda meu irmão, que essa palavra venha ajudá-lo, Pai. Venha ajudá-lo. Eu sei que alguns só querem apoio, alguns não querem mudar, não querem aprender, não querem mudar, não deixam os seus olhos serem abertos, não se deixam exortar pelo Senhor, dizendo: minha filha, você está fazendo errado, meu filho, não é assim. Você morre de amores, mas você não está ajudando. Ajuda, Pai. Quantos pais, quantas mães tiveram muitos problemas com seus pais, sofreram muito, e ao invés de, em Cristo, como cristãos, seguirem a Tua palavra, aplicarem os princípios da Tua palavra, nós reagimos, queremos não dar nada, porque o meu pai foi exagerado comigo, porque o meu pai me deu uma bufetada no rosto, porque o meu pai me agrediu, me envergonhou, porque eu não esqueço dessas coisas, então eu não faço nada com meu filho. Então eu nem repreendo ele, coitado, tadinho, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Eu não quero que ele sofra o exagero, e acaba que você não faz nada, e acaba que os filhos estão se perdendo diante dos nossos olhos. Nós estamos cantando corinho, não sei para quem, nós estamos distraídos com algumas coisas. Ajuda-nos, ó Pai. Sim, eu sei que só o Senhor na vida dos nossos filhos. Eu sei que tem uma parte que todos nós estamos entregues à Tua bondade, à Tua misericórdia. Eu sei que o pai descrito na parábola do pródigo foi um bom pai, era um homem bom, e mesmo assim o seu filho quis ir embora. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Mesmo os melhores filhos e filhas, eles podem errar. Assim como nós erramos,
mesmo sendo de verdade cristãos verdadeiros, pessoas que temem a Deus. Alguns de nós somos vítimas, não é? De tantas coisas da vida e fraquejamos e tropeçamos. Ajuda-nos, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Que nós estejamos firmes na nossa posição de vigias, de oração, de cuidado, que nós nos preocupemos não só com o bem-estar físico, mas que a gente se preocupe com o bem-estar da alma, do interior, e que nós não nos enganemos. Pode ser filho do melhor pastor do mundo, pode ser filho do mais santo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, ele vai. Então, derrama graça. Ai de mim, ai de nós, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor. Eu peço que a Tua palavra seja uma semente de ânimo, uma semente de esperança. Eu peço e creio que a Tua palavra, ela chega numa hora certa. Que o meu irmão receba essa palavra sim. Que meu irmão receba essa palavra. É hora de você agir com sabedoria. É hora de você conversar, é hora de você repreender, é hora de você pôr algum limite. Se eu não posso fazer uma coisa absoluta, mas alguma coisa eu posso fazer e preciso fazer. Ajuda cada um de nós. Ajuda meu irmão, minha irmã. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. Os meus irmãos que vão nos ajudar a servir a igreja, venha, por favor. Os pastores. Aleluia. É muito interessante a prática de Jó, né? Jó orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, zelava pelos seus filhos. Se você ler a Bíblia, assim, se você ler a Bíblia com esse enfoque de filhos e famílias, a Bíblia é uma enciclopédia. Ainda tem enciclopédia, irmão? Tem não, né? A Bíblia é um Google. Não é interessante, por exemplo, como que Davi, por exemplo, falhou tremendamente com os seus filhos. Homem segundo o coração de Deus, né, irmão? Homem segundo o coração de Deus. Você imagina as dores que Davi sofreu. Imagina. Quando houve um problema entre os seus filhos, que um dos seus filhos, os irmãos podem servir, os que estão preparados já. Quando um dos seus filhos fez uma festinha em casa, chamou todos os seus irmãos e ele violentou a sua irmã. Como é que Davi não se tocou nessas coisas? Como é que Davi, não, somos irmãos, tudo irmão, mas o ambiente na família de Davi, na criação dos seus filhos, sempre foi uma coisa meio complicada. Você acha que o confronto, a disputa entre Absalão e o outro filho, me escapou o nome dele, sentindo falta aqui dos teólogos, para me lembrar, pedir ajuda dos universitários. Mas Davi, o filho que quer tomar o trono, que está disputando com Absalão que está fazendo, e ele fala assim, e o Absalão foi quem foi lá, queria matar o irmão, e, né, manda minha irmã aqui. Abisai, obrigado, teólogo. Abisai, não é? Quantas vezes a gente é assim?
Quantas vezes a gente não está vendo o que está acontecendo entre os nossos filhos, né? Não, que é isso, não, são irmãos. Pois é. Eu sempre digo assim: você é mãe, você é pai. Eu sou pai, eu falo. Fica chateado comigo, depois passa. Vai fazer o quê? É meu pai, não é? É minha mãe. Então, não se omita. Não se omita. Esteja atento. Ah, mas eu confio. Eu também confio. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Você confia em você? Você confia naquilo que Deus fez na sua vida? Você confia que Jesus está na sua vida? Eu confio também. Isso quer dizer o quê? Que você não vai vigiar a sua carne? Porque você confia? Não, eu sou crente, aleluia. Obrigado. Ah, eu sou crente. Eu também sou. E daí? Aí o que você faz? Não, eu sou crente, eu não vou para a praia de nudismo mesmo, nem me abala. É mesmo? Então, não é não confiar, não é não ter certeza, é proteger, vigiar. Nós temos um adversário, e esse adversário é capaz de se transformar num anjo de luz para enganar. Se eu posso falar assim, com a minha caminhada, posso ser enganado, como que um filho meu não pode ser enganado? Como que os nossos filhos não podem ser enganados? Amém, amado irmão? Peça ajuda de Deus sempre. Ore pelos seus filhos, ajude os seus filhos, incentive os seus filhos. Mas quando for necessário, repreenda seu filho, repreenda sua filha, censure ele, diga para ele: você está errado. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. Entendo. Estou entendendo. Você está errado. Ah, mas não sei o que lá, que foi. Ah, foi, tá. Você está errado. Amém. Estamos todos no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco que você, no que se refere a essa questão. Temos que fazer tudo o que nós precisamos fazer, e ainda assim dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa. Agora, se você planta boas sementes nesta área, você colhe. Você vai ouvir coisas dos seus filhos. Você vai ouvir coisas dos seus filhos que serão resultados de uma repreensão, de uma palavra, e aquela semente brotou, e aquela semente floresceu na alma do seu filho. Vai estar na marca daquilo que ele vai dizer para você, vai estar no testemunho daquilo que ele vai te contar, que aconteceu, mas eu não caí, e você vai dizer: bendito seja Deus. Vamos ficar de pé para participarmos da ceia. Podemos cantar mais uma vez o hino que nós cantamos, acho que foi o último. Qual foi? Lá na cruz. Isso. Vamos cantar mais uma vez esse hino? Eu fui muito abençoado por essa música hoje de manhã. Queria cantar de novo com você. Aleluia. Bendiga o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Santo. Não podemos esquecer. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago.
feridas, o grito já foi dado na cruz. Pai, obrigado por este pão partido em nome de Jesus, para esta hora, para este momento, Pai. O nosso coração, a nossa mente, volta-se para a Tua Palavra. E para tudo aquilo que ela descreve, que aconteceu naquele dia. Obrigado, Jesus. Porque o Teu grande amor não pode ser derrotado por nada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por aquele dia quando o Evangelho entrou no meu coração e pela primeira vez eu levantei a minha mão dizendo: Jesus, sara minhas feridas, sara minha alma, Pai, perdoa os meus pecados. E aqui estou eu na Tua presença nesta manhã, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja, Senhor, celebrando a nossa grande vitória, a vitória da cruz, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor realizou na nossa vida, Pai. Que ao comer deste pão nós sejamos fortalecidos e edificados como igreja, como família de Deus, como povo de Deus, como nação santa, como sal, como luz, ó Pai, neste mundo tenebroso, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo que tens feito nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Vamos comer do pão todos. Aleluia. A palavra de Deus diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Obrigado, Pai, pela nova aliança. Aliança eterna, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. É na base do Teu sangue que a Tua palavra diz: já pois nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Porque é Cristo quem os justifica, é Cristo quem os perdoou, quem os purificou. Fostes Tu, Senhor, que nos livrastes da morte eterna, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado, Pai, por esta celebração de fé e de gratidão, ó Pai, e de renovação das nossas vidas, ó Pai. Eu volto ao Senhor com humildade para dizer: Pai, eis-me aqui para renovar os meus votos a Ti, Senhor, de fidelidade, de serviço. Eu Te seguirei, Senhor, todos os dias da minha vida. Apenas ao Senhor eu exaltarei e glorificarei. Apenas ao Teu nome eu darei louvores. Aleluia. Porque Tu és Deus, Tu és o único Deus, santo, fiel, todo-poderoso. Aleluia. Somos salvos e libertos pelo poder do sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Que o meu irmão seja também abençoado e edificado por esta comunhão. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice todos.